é a espada do seu juízo. É a espada que vem trazendo juízo sobre os homens. Onde é proferida a sentença judicial, sem nenhuma contestação. 8º lugar, o seu rosto. Veja o versículo 16. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Que figura esplêndida. Não é mais o Cristo servo. Não é mais o Cristo imprensado, acuado, perseguido pelos fariseus. Não é mais o Cristo do avental que lava os pés dos discípulos. Não é mais o Cristo preso no Getsêmani. Não é mais o Cristo surrado, açoitado, cuspido no rosto. Não é mais o Cristo com a face sulcada de feridas e de suor e sangue. Mas agora é a visão do Cristo da glória, cuja face brilha como o sol no seu fulgor. 9º lugar, qual é a figura desse Cristo glorificado? Versículo 17. Eu sou o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o começo e o fim. Ele é a origem de todas as coisas e Ele é o consumador de todas as coisas. Com isso Ele está dizendo que Ele é aquele que tem vitória completa sobre o último inimigo, que é a morte. Ele é o A e o Z, o alfa e o ômega, o começo e o fim. Finalmente, 10º lugar, Ele é aquele que tem a vitória completa e triunfal. Veja verso 18. Aquele que vive. Estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quando João vê esse Cristo glorioso, ele percebe que é o mesmo Cristo da cruz, é o mesmo Cristo da manhã da ressurreição, é o mesmo Cristo que venceu a morte, é o mesmo Cristo da glória, é o mesmo noivo, é o mesmo juiz, é o mesmo soberano da terra, é o mesmo Senhor absoluto. E agora ele diz, eu tenho as chaves. Quem tem a chave tem autoridade, quem tem a chave tem poder. E Jesus disse, eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Lá no capítulo 3, verso 7, o Senhor Jesus Cristo vai dizer à igreja de Filadélfia que Ele tem a chave de Davi, que Ele fecha e ninguém abre, Ele abre e ninguém fecha. Esta chave de Davi é a chave do céu. Louvado seja Deus! O nosso Senhor tem a chave do céu. Ele quem abre a porta do céu, porque Ele é a porta. É Ele quem convida, vinde a mim. É Ele que tem a chave, é Ele quem abre os páramos celestiais para nós. Mas agora Ele chega para uma igreja perseguida, torturada, que está enfrentando o martírio e a morte, e vai consolar aquela igreja para dizer, igreja, ânimo, porque eu também não apenas tenho a chave do céu, mas eu tenho também a chave da morte e do inferno. Ele está querendo dizer com isso que ele tem a chave da morte e do Hades, ou do túmulo aqui no contexto. Ele tem a chave que abrirá o túmulo, que quando a sua trombeta soar, diz a Bíblia que diante da sua voz poderosa, os túmulos ouvirão a sua voz, os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Louvado seja o Senhor. Os cemitérios há muitos esquecidos, aqueles que morreram queimados, aqueles que morreram incendiados, aqueles que morreram comidos por feras, aqueles que morreram debaixo de perseguições crudelíssimas, ou aqueles que foram consumidos, que nem cinza sobrou diante de bombas atômicas. Diz a Bíblia que Ele, Jesus, tem a chave. E quando a sua ordem foi dada, aqueles que estiverem trancados na morte, seus corpos estiverem trancados na morte, ouvirão a sua voz e sairão para a ressurreição da vida ou para a ressurreição do juízo. Louvado seja o Senhor. E eu termino. O que é que João, como é que João reage diante disso? Diante de um Cristo da glória. Como é que a igreja reage?
E diz o versículo 17, irmãos: quando o vi, disse João, caí a seus pés como morto. É impossível ter uma visão da glória de Cristo sem nos prostrarmos aos seus pés. Foi esta visão que Moisés teve na sarça e prostrou. Foi esta visão que Daniel teve, e diz a Bíblia que esvaíram-se as suas forças, e ele desmaiou como morto. Foi esta visão que Ezequiel teve, e caiu também com o rosto em terra. Foi esta visão que Isaías teve, e também não suportou a glória de Deus. Foi esta visão que Pedro teve, diante da divindade de Cristo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Foi essa visão que Paulo teve no caminho de Damasco, e caiu ao chão desmaiado. Quando a igreja tem uma visão da glória do seu Senhor, esta igreja se prostra. É lamentável que tantas pessoas hoje estejam banalizando a glória de Deus. Pessoas que a granel estão caindo, dizendo que estão caindo diante da glória de Deus. É impossível. É impossível banalizar a glória do Rei da Glória. É impossível. Aqueles que têm uma visão do Cristo da glória não suportam esta glória deste corpo de carne, porque o nosso Senhor da glória é aquele que habita em luz inacessível. E o que acontece quando ele cai? O mesmo Cristo que segura as estrelas na sua mão direita, que sustenta a igreja, é o Cristo que vai pôr a sua mão direita sobre João e dizer para ele: não temas, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. O Cristo da glória toca e fala. O Cristo da glória é aquele que levanta o caído. O Cristo da glória é aquele que restaura o fraco. O Cristo da glória é aquele que põe de pé aqueles que se prostram aos seus pés. Que Deus nos ajude, como igreja, a termos uma visão do nosso noivo, do Senhor da igreja, do nosso amado Salvador e Senhor. Que tenhamos mais reverência diante dele, que tenhamos uma visão mais clara da sua majestade, da sua santidade, da sua grandeza, do seu poder, para que quando estivermos diante dele, também nos curvemos e o adoremos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos encante com a beleza de Jesus, que Deus nos encante com a revelação do nosso noivo, o Rei da Glória. Amém.